Seja louvado. Aleluia. Deus é poderoso. Deus é vitorioso. Aleluia. Hoje, aleluia, é mais outra oportunidade que Deus nos concedeste. Aleluia, para conseguir compartilhar essa santa palavra dele. Em nome de Jesus. Aleluia. E todos estão aí que estão nos acompanhar. Aleluia. Começa a se alegrar porque chegou o momento para que o céu desce na tua casa. Aqui no programa, aleluia, o vosso amigo, o pastor Boa Vista. Estou aqui na Inglaterra e estou liberando a palavra hoje para teu coração. Essas palavras eu recebi de Deus para te abençoar hoje. Estou orando para dar começo nesse trabalho. Aleluia. Senhor, abençoa teu povo. Abençoa cada vida, Senhor Pai. Pela tua misericórdia, Senhor Pai. Deixa esse momento nas tuas mãos poderosas, Pai. Fala, Senhor, nossos corações. Tu sabes o coração do teu povo que está aflito. As pessoas que estão passando nos momentos difíceis. Não estão conseguindo como se livrar. Senhor, tu é Deus. Tu tem palavra de socorro, palavra da vitória para fazer resgatar teu povo que está no abismo. Senhor, deixamos tu nas tuas mãos, seja para a tua honra e sua glória. Em nome do Senhor Jesus de Nazareno. Aleluia, amém e amém. Aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Nossa leitura está no livro de Isaías, capítulo 61. Isaías 61, aí está falando do respeito da missão de Cristo. Quando Cristo chegou nesse mundo, ele deveria passar primeiro a missão dele para todas as pessoas conseguem entender o que ele vem para fazer nesse mundo. Assim que ele chegou nessa terra, ele começou a compartilhar a visão de dizer, ele abriu o livro do Lucas capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Chapitre 4, normalmente ele abriu o livro do Isaías. E Lucas vem escrever isso no Novo Testamento. Agora vamos abrir o mesmo livro que Jesus abriu. Aleluia. Esse livro está Isaías capítulo 61. No livro Isaías chapitre 61. Aqui a palavra está dizendo o seguinte. Está falando que o Espírito do Senhor Deus é sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar. Começou a falar primeiro, o Senhor me ungiu. Primeira coisa, ele falou para pregar a boa nova. A quem? Os mansos. Aleluia. Com as pessoas que têm mansidão nos seus corações. Ele me enviou a restaurar. Segunda coisa, a restaurar os contritos de coração. A terceira coisa, ele falou que para proclamar a liberdade, os cativos. Quatro, ele falou que é a abertura de prisões. Para liberar os presos. E da continuidade ele falou a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião
que se lhe deu. Aqui nós vimos que Cristo começou a falar, começou a relatar a missão que ele vem para fazer. Mas quando ele chegou parte da vingança, ele não falou isso, ele fechou a Bíblia. Porque ele mostrou que o momento da vingança não chegou ainda. Mas ele conseguiu falar da missão mais principal para que nosso dia de hoje. Aqui ele está falando que Deus me ungiu para pregar. Porque ele não pode pregar sem receber a unção. Pregando sem a unção é como você está lendo um jornal. É como uma pessoa está fazendo campanha política. Mas quando você está liberando embaixo de uma unção, essa palavra é mais que a farmácia. Essa palavra está tirando as pessoas na bebidas, está retirando as pessoas no adultério, está retirando as pessoas na prostituição, está retirando as pessoas embaixo do zeppelin, está retirando as pessoas na pombagira, está retirando as pessoas nas prisões, nas drogas, no mundo de tóxico, está retirando as pessoas do mundo dos assaltantes. Em nome de Jesus, ele falou que o Espírito de Deus me ungiu. Quando Deus te unge, ele vai abrir grande leque do ministério para você. Ele vai liberar as curas. Ele falou, aleluia, se olhou bem no Lucas 4, ele falou para abrir os olhos do cego. Para o cego consegue enxergar. Para o mudo consegue falar. Para o surdo ouça. Para os paralíticos anda. Para as pessoas doentes recebem as curas. Por isso eu estou liberando essa palavra, não é uma teoria, mas estou liberando essa palavra como uma prática. Porque Cristo está falando agora através da minha boca. Para que essa palavra comece a te atingir aonde você está. Aonde você está. Você que está no leito, você que está desenganado, você que está andando embaixo de uma cadeia da maldição, você que está tentando como sair, não está conseguindo. Mas Cristo ele falou, o Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está me cobrir, ele está me capacitar, o Espírito de Deus está me ordenar, porque estamos a andar pelo Espírito de Deus. Espírito de Deus que está me ordenar para liberar as palavras e as coisas vão se accomplir. Agora eu estou te dizendo, essas palavras estou liberando agora. Não é a palavra do médico, não é a palavra do advogado, não é do juiz, não é de uma pessoa mundana, ou do rei, ou do império, mas essa palavra vem do coração de Deus, porque Deus te viu, a situação que você está passando, Ele sabe como você está rejeitado, Ele sabe como você está sofrendo, Ele sabe como a doença está cobrindo teu coração, está cobrindo teu corpo, Ele sabe como você está passando uma situação sem saída. Deus sabe a situação que você está passando. Por isso Ele me ungiu nessa palavra, para direcionar essa palavra no teu coração. Ele falou que o Espírito de Deus
miungiu. L'esprit de Dieu m'a Não é o espírito de homem. Não é riqueza desse homem. Não é emoção que me ungiu. Mas Deus que me fez levantar. Deus me levantou com uma doença muito tremenda. Deus me liberou, aleluia. Para hoje eu testifico o poder deles que Ele fez comigo muitos anos atrás. Ele me curou. Eu vi a morte como é. Mas Deus me resgatou. Me tirou naquele laço, naquele situação. Ele me revestiu com poder para me conseguir direcionar essa palavra para você que está lá no Moçambique, para você que está lá na França, você que está lá na Suíça, você que está lá na Itália. Recebe essa palavra pela fé em nome de Jesus. Aonde você está agora, começa a se levantar aonde você está. Começa a receber força agora. Teus ossos começam a se juntar. Todo o teu metabolismo começa a se renovar. Tudo que estava faltando no teu corpo, Deus está te restaurar. Deus está te curar. Porque Ele falou que o Espírito de Deus está sobre mim. E Deus me ungiu para pregar. A nossa pregação não é uma teoria, mas a nossa pregação é uma demonstração para mostrar que Cristo é vivo. Nosso Cristo é vivo. É vivo. Ele está chegando até onde você está. Ele é bom amigo. Ele não vai te largar para nada. Ele não precisa ter um envelope. Não precisa o teu riqueza, porque ele é mais que isso, porque o ouro e prata pertence a ele. Ele precisa ter coração. Ele precisa coração tocada. Ele precisa uma vida quebrantada. Ele falou que eu vim para cicatrizar. Eu vim para curar. Eu para cicatrizar. Coração quebrantado. Coração ferido. Coração que está sangrado. Você que está desesperado. Que está lá no fundo do poço. Você é um projeto estragado. Um projeto falido. Mas vou te dizer, Deus está te fazendo levantar em nome de Jesus. Deus está te tomar nas suas mãos. Ele está te fazendo um novo vaso. Ele está te levantar com uma grande missão para te restaurar primeiro, para te fazer uma nova criatura. Ele para te enviar em nome de Jesus. Você é de Deus. Não olha para trás. Não desiste. A última palavra vem da boca do Senhor. Não é do advogado. Não é de uma pessoa comum. Porque a última palavra vem de Deus. Mesmo você está desenganado. Os médicos desenganou. Os remédios não estão fazendo nada. Não está nem fazendo nada. Mas eu sei, nós pertencemos ao Deus poderoso. Tem farmácia. A farmácia dele é completa. Tudo que você está precisando, Ele tem para te dar. Ele falou que Deus me ungiu para pregar, para restaurar e para proclamar e para curar, para sarar, para libertar, para resgatar. Você que está amarrado, você que está no laço, está no laço diabólico, no laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Você que está numa sombra, não está conseguindo nada. No vale da sombra da morte, desde que Cristo descer aonde você está, desde que Cristo chegar para mudar o teu luto para uma glória, para mudar, aleluia, tua tristeza com uma alegria, para transformar tua vida, para te dar uma vida em abundância, para dar socorro na tua vida. Você que está lá no Brasil, você que está lá no Rio de Janeiro, está lá em São Paulo, Minas Gerais, você que está lá no Mato Grosso, você está onde, aleluia, não se importa onde você está, aleluia, porque onde você está, os olhos de Deus estão aí. No hospital onde você se encontra, os olhos de Deus estão aí. Deus me ungiu para proclamar libertação para os cativos, para quebrar as cadeias, para dar solução às pessoas. Recebe essa solução pela fé. Começa a receber pela fé. Começa a receber pela fé. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio. No momento que estou orando agora, estou vendo como os laços estão caindo. Estou vendo como Deus está acrescentando a sua fé. Estou vendo como os correntes estão sendo caídos por terra. Estou vendo como todos os laços estão sendo despedaçados. Estou vendo os milagres, Senhor. Estou vendo como Deus está restaurando a tua casa. Estou vendo os milagres que estão acontecendo na tua casa. Recebe pela fé o milagre do Espírito Santo na tua casa. Uma restauração na tua casa. Essa palavra não é em vão. Essa palavra foi dada, foi liberada para manifestar na tua casa. Esse testamento, Deus deu esse testamento para continuar manifestando na tua casa. Antes que ele sair no céu, ele deixou o testamento, uma palavra da glória, uma palavra da restauração. Desde que Deus começa a tocar na tua casa, Deus restaurar teu sorte, quebrando todas as algemas, quebrando todos os laços, todas as armadilhas, todas as prisões, todas as cadeias, toda pensaria, todos a maldição, as pobrezas está caindo por terra, toda a solidão, toda a depressão, toda a opressão maligna, todos os demônios, todo que está te assolar, começa a receber algo diferente. Vitória de Deus. Deus está restaurando teu casamento, está restaurando teu casamento, tua aliança com Ele, está restaurando tua aliança, está restaurando teus filhos, casamento de teus filhos, as escolas de teus filhos, as empresas, em nome de Jesus, está dando porta, está abrindo porta de emprego, está multiplicando salário, está abençoando em nome de Jesus. Deus está te mandando de volta teu marido, está mandando de volta tua esposa. Em nome de Jesus, começa a receber pela fé, começa a receber pela fé, poder do Espírito Santo em nome de Jesus, agindo na tua vida, manifestando teu coração. Em nome de Jesus, recebe algo diferente. Poder do Espírito Santo, aleluia, toda aquela doença da epilepsia, toda aquela doença, tudo que assolar a tua vida, que os médicos não estão conseguindo como descobrir, remédios não estão conseguindo como encaixar. Em nome de Jesus, Deus começa a quebrar,
Comece a quebrar. Em nome de Jesus, vitória do Espírito Santo comece a operar na tua vida. Liberando, Senhor Pai. Operando tudo que impedirá. Faça a obra completa, Senhor Pai, Todo-Poderoso. Tu és Deus da vitória. Tu és milagre, Senhor Pai. Faça no teu povo, Senhor Pai. Estamos a proclamar uma cura. Estamos a proclamar uma libertação. Vitória do Espírito Santo atuar. Senhor, faça a obra completa, Senhor Pai. Todo que está lá na fila do Senhor Pai, para transplante. Senhor, começa a dar transplante espiritual. Começa a dar transplante do pulmão. Transplante de pâncreas. Transplante do coração. Transplante de rins. Transplante do corpo e dos olhos. Transplante da medula. Transplante, Senhor Pai. Deus está me mostrando agora. Está me mostrando uma mulher com problema na coluna. Tem bico de papagaio. Bico de papagaio. Deus está me mostrando. Teu bico de papagaio já está estragada. Já está gastada. Mas Deus está renovando teu bico. Está renovando tua coluna. Aquele disco está sendo renovada. Aquela doença do bico do papagaio. Aquele disco. Hernia disco. Deus está mudando, está transformando. Deus está restaurando os teus pulmões, em nome de Jesus. A tua respiração está voltando. Deus está me mostrando como está consertar a tua casa, como está colocar tudo em ordem. Deus está rejeitando toda distração. A tua casa está se tornando sua santuário. Está se tornando lugar secreto de buscar a presença dele. Deus está fazendo algo. Ele é Senhor do exército. Senhor do exército está operando na tua vida. Recebe essas orações pela fé. Milagre do Espírito Santo atuar na tua vida. Deus está rejeitando todos os teus inimigos. Está manifestando na tua vida. Em nome de Jesus. Quebrando pela fé. Quebrando pela fé. Tudo que está se levantar. Tudo que está sendo levantado da tua casa. Tudo que está se levantar para retirar a tua fé. Tudo que está vindo para te abalar. Tudo que está vindo para te jogar por terra. Tudo que está vindo para atrapalhar a tua visão. Está sendo repreendido pela fé. Deus restaura a tua casa. Restaura teus povos. Restaura cada família. Em nome de Jesus. Restaura a filha dos filhos. Senhor, conserta a vida de cada pessoa. Cada um, Senhor Pai, que está entrando nesse ar, que está entrando nessa conferência, que está entrando nessa campanha, que está colocando seus pedidos lá na telha. Senhor, Tu lhe conheces mais que eu. Tu lhe conheces cada pessoa que está postando. Está colocando seus pedidos. Está colocando seus pedidos. Senhor, Tu lhe conheces, Senhor Deus. Ouça nosso clamor. Ouça a nossa voz. Responde, Senhor Pai, na vida de cada pessoa. Dá solução na cada vida, Senhor Pai. Dá solução, Senhor Deus, no Teu povo que está aí, no Crystal Palace, que está lá no Crystal Palace, que está lá no London, no Crystal Palace, que está aí, Senhor Pai, no Croydon, que está aí, Senhor Pai, aleluia, que está ali no Nottingham, que está aí, Senhor Pai, aleluia, na Leicester, que está aí na Manchester, que está aí na Birmingham, que está aí no Sheffield, que está aí no Leeds, Senhor Pai, dá solução, Senhor Deus. Tu lhe conheces, Senhor Deus, mais que eu.
Tu sabe o que está acontecendo nas suas lares. Tu sabe o que está acontecendo nas suas casas. Pai, em nome de Jesus, estamos liberando oração de fé para operar na vida de cada pessoa. Senhor, conserta a vida de cada pessoa. Joga por terra todas as maldições. Dá solução total na vida do teu povo, Senhor Pai. Todo que está no estado de coma, todo que está morrendo, que está morrendo, Senhor, dá vida para se retornar mais na vida, de dar a vida para retornar, Senhor Pai. Ninguém morresse, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer pela fé. Ninguém vai morrer porque Tu é Deus. Tu está restaurando a vida do Teu povo. Está restaurando o coração de cada pessoa. Saúde de cada um, Senhor Pai. Em nome de Jesus, ninguém vai morrer. Aleluia. Senhor, olha Teu povo que está aí, que está perdido, pela fé, Senhor Pai. Jogamos por terra, amarramos todos os cadeias, amarramos todo o demônio. Joga por terra, Senhor Pai. Dá solução total. Em nome de Jesus, na vida de Teus povos, na vida de cada pessoa que está postando, que está colocando seus pedidos na tela. Em nome de Jesus. Pai, Tu é Deus. Tu é Deus. Tu conheces Teus filhos. Tu conheces o que está passando. Tu conheces a casa dele. Tu conheces Teus filhos. Tu conheces, aleluia, melhor que eu. Mas meus orações para o Senhor encontra com cada um. Responde com cada um. Faz milagre com cada um, Senhor Pai. Em breve tu terminar esse trabalho, mas eu sei que teu trabalho nunca terminará. Aleluia. Em breve estou parado agora pelo tempo, mas Tu, Senhor Pai, na tua divinidade, não existe tempo. Não existe tempo. Teu tempo é diferente do nosso tempo. Pai, em nome de Jesus, continua a operar. Teus anjos começam a acampar na casa de cada pessoa. Teus anjos começam a visitar cada casa, cada família. Começa a acampar na cada casa, Senhor Pai. Em nome de Jesus, ver seus filhos aonde eles estão, seus irmãos aonde eles estiverem. Senhor, em nome de Jesus, começa a tocar. Começa a operar, começa a trabalhar na vida de cada um em singular. Em nome de Jesus, nós queremos ouvir o testemunho maravilhoso. Pai, obrigado. Tu és Deus da vitória. Tu és Senhor do Senhor. Tu és Alfa e Ômega. Aleluia, Senhor Deus. Faça a obra, faça a obra. Libera, Senhor Pai. Corta, Senhor Pai. Pelo raiz, tocando, Senhor Pai, cortar. Em nome de Jesus, todas as maldições, Teu povo reganha a vida. As pessoas que estavam em coma, volta a viver, volta a andar, volta a falar. Em nome de Jesus. Tu és Deus de milagre. Tu és Deus que dá operando tu que impedirá. Faça a obra completa, Senhor Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, estamos a liberar nossas palavras. Aleluia. Aleluia. Começando, o Senhor é meu pastor. Aleluia. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Conhecerão a verdade. E a verdade nos libertará. Aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 maldições caem em teu lado, 10.000 vêm da tua direita, mas eu não serei atingido. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Até aqui nos ajudou, Senhor. Grandes as coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Grandes as coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres.
Que Deus te abençoe, meus irmãos. Aleluia. Saúde cada pessoa aonde você estiver. Coloca teu zapping para a gente manter contato contigo diária. Aleluia. Coloca teu zapping em nossa oração todo dia, nesses horários. Aleluia. Não percam. Cada dia Deus tem algo para falar nos nossos corações. Aleluia. Fica com paz, fica com paz. Em nome de Jesus, a vitória é nosso pelo sangue do Cordeiro. Recebe algo, vem do Senhor. Teus pedidos, aleluia, Deus responde em tudo. E tem certeza. Vamos manter contato contigo. Agora teu zap está escrevendo aí. A gente vai manter contato. Você já é nossa. Nós estamos juntos, você é minha família. Aleluia. Vou te abençoar aqui no estúdio. Estamos juntos com minha esposa. Aleluia. No nome do Helena Love. Que Deus vos abençoe. Aleluia. 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 Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amanhã estamos sempre mesmos horários. Em nome de Jesus. Aleluia. Se tem qualquer pergunta, escreve no nosso Facebook, no nosso Zap, e nós estamos juntos. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.